Então, 10% sobre um também representava os 20% sobre meio, não é isso? Você comprava com R$ 1, você comprava 2 ações. Se você tinha garantia de receber 10% sobre um, então acabava sendo 20%. Os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios e foram progressivamente quebrando. Bom, eu estou no mercado há 55 anos. 55 Mas anos. falar que eu invisto desde 1970, 71, foi quando eu vislumbrei que, através de um estudo profundo que eu fiz, na época nós tivemos um acontecimento bastante expressivo, né? Os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios e foram progressivamente quebrando. Então eu cheguei numa conclusão que os grandes fundos da época, né, de previdência privada, que eram o Pereira Barreto, que era o Providência, era o Montepio da Família Militar, o GBOX, né? Eu cheguei na conclusão que talvez a gente devesse olhar para a formação de uma carteira de renda mensal, examinando um outro tipo de acervo, um outro tipo de patrimônio que você pudesse garantir uma renda mensal, já que os fundos de previdência privada, na sua essência, eles propõem o quê? Propõem garantir uma renda mensal após um determinado período, não é isso? Eu fiz, então, uma análise e fui progressivamente ajustando essa análise e, na época, eu concluí uma coisa interessante. A Previdência, ela era e é uma provedora de recursos, né? Ela não ampara você com aquilo que você ganha quando trabalha, né? Ela te dá uma aposentadoria que é um pedaço do seu salário. E eu analisei também o seguinte: o cidadão que parava de trabalhar na iniciativa pública, né, no setor público, ele não participava do mesmo processo. Ele parava de trabalhar e continuava recebendo um salário igual. Então, eu acabei concluindo que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava e ostenta ainda, né, a condição de empregadora. Então, eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. Analisei inúmeros projetos, né, isso da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. Fiz algumas análises sobre alguns papéis e o primeiro papel, o papel que mais evidenciava na época, era a Anderson Clayton, que era uma empresa do setor de alimentos. Anderson Clayton. Pagava um dividendo extraordinário, não é isso? Custava centavos, custava 50 centavos. E dava um dividendo superior a R$ 1. Então... Caraca, que isso? Mas tinha muitos papéis assim, tá entendendo? Porque naquela ocasião, as empresas, elas não eram empresas sem valor nominal. Elas possuíam um valor nominal 1, tá entendendo? Então, ela pagava um dividendo de, vamos supor, de 10% sobre 1, representava 20% sobre meio. Está correto? Eu fiz o trabalho, esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas, infelizmente, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da empresa, eu fiz o trabalho, mostrei para ele, e ele me disse o seguinte: olha, Bárcio, o seu trabalho é magnífico, é inédito. Entretanto, ele não vai durar 30 anos. Eu falei, poxa, não, por quê? É uma empresa sadia, uma empresa forte, uma empresa boa, está no setor vibrante, né, que é o setor de alimentos. Ela fazia o amendoim Claybon, fazia o óleo Claybon também. Ele falou, sabe o que acontece? Acontece que a Anderson Clayton, você sabe quem são os controladores, os principais acionistas? Eu falei, não.
são duas velhinhas que têm mais de 90 anos. Então, eu não sei quanto tempo elas vão resistir o assédio para que a Anderson Cleiton seja disponibilizada, seja vendida. E realmente, durou aí uns 10, 12 anos, a Anderson Cleiton foi vendida. Quem comprou foi a indústria Gessi Lever. Não era Gessi Lever, era Lever só. Unilever, tá certo? Aí eu fui para o próximo papel, né, que reunia a condição de fazer esse trabalho. Esse próximo papel era de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Inclusive, analisei o estatuto dela, ela pagava um dividendo mínimo prioritário obrigatório de 10%. Então, 10% sobre 1 também representava os 20% sobre meio, não é isso? Você comprava, com R$1, você comprava 2 ações. Se você tinha garantia de receber 10% sobre 1, então acabava sendo 20%. E dava uma bonificação. Você diz assim, porque 10% daria 10 centavos, que era a mesma coisa que 20%, 50 centavos, que daria 10 centavos. Exatamente. E ela, inclusive, tinha no seu estatuto, né, ela também possuía o valor nominal 1, e naquela época existia a correção monetária do ativo imobilizado. Né? Isso gerava sempre um valor que acrescia o patrimônio, acrescia os bens da empresa, e essa empresa, ao distribuir esse patrimônio, ela o faria o quê? Emitindo novas ações. E eu fiz o trabalho, né? A ciência, a essência do trabalho era o seguinte: se você, para se aposentar, você levava 30 anos, eu fiz o seguinte: bom, então eu vou fazer um trabalho imaginando que eu vou comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Era um trabalho assim, né? Não era maluco, mas era pertinente, tá? Porque ele tinha o quê? Ele tinha o direcionamento da Previdência. Todos acharam o trabalho magnífico, enfim, até que esse trabalho foi levado ao Dr. Moacir Teixeira, na época ele era diretor financeiro da CESP. O presidente da CESP era o professor Lucas Nogueira Garcês, que havia sido governador do estado. Eles leram o trabalho e de imediato me convocaram, eu fui lá e chegaram para mim e falaram: Márcio, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei: mas sabe, doutor, eu não fiz o trabalho para vender, eu fiz o trabalho para mostrar que existe a possibilidade, né, de, através de um processo de compra permanente, não é, sistemático, você elaborando metas, enfim, o camarada tem condições de reunir um portfólio capaz de gerar uma renda mensal. Ele: não, eu insisti, eu vou comprar. Eu falei: me diga uma coisa, o senhor pretende comprar isso aqui para quê? Ele falou: porque eu vou editar. Eu peguei o trabalho e falei: tá, não precisa me pagar nada, tá entendendo? Pô, o camarada ficou assim: poxa vida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o trabalho, eu vou editar o trabalho, eu vou botar o seu nome. E foi o que ele fez. E foi um trabalho que teve uma repercussão boa na época, né? Só que todo o trabalho que você faz no mercado de valores, ele perde consistência, não é isso? Porque as pessoas não têm aquela disciplina, aquele momento de esperar, que é a reflexão de seu esperar, quer dizer, que é a paciência, né? E eu achei que o trabalho tinha condições de prosperar. Então eu comecei a fazer, comprando ações da CESP, tá certo? Aquele trabalho, como Foram seus primeiros investimentos ali, então? Não, no mercado a gente já comprava alguma coisa, vendia, mas a conscientização de que você tinha que seguir um traçado pré-definido foi a partir de 1970, 71, quando eu realizei o trabalho. O trabalho, ele gerou em mim a expectativa de que realmente aquele era a trajetória, aquele era o caminho, entendeu? Então, a minha percepção e a minha convicção era tão forte que eu acabei criando um trabalho chamado, já que ele era baseado em ações, né, hipoteticamente gerando a fantasia de que ações garantem o futuro, não é isso? Então eu digo o seguinte: se eu tivesse que reeditar um trabalho como esse, com a experiência que eu tenho
e com a dimensão que isso aconteceu, eu acrescentaria um O no Ações Garante Futuro. Então ficaria Ações Garante um Ótimo Futuro. Você recebe uma fatia pertinente de capital através de dividendos, Barsi? Eu recebo os dividendos, veja bem, sempre com alegria, claro. Sempre com um sorrisinho novo. É um champanhe por dia? É um champanhe por dia? E essa participação nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. É isso. E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Essa é a realidade. Então, a renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? A maioria dos empresários ficaram temerosos com relação à possibilidade de o dividendo voltar a ser tributário, não é isso? Não, o pessoal ficou maluco. Então algumas empresas que detinham um caixa alto acabaram dando uma derretida no caixa, dando uma aliviada nesse caixa. E isso foi feito através do quê? Através da distribuição de dividendos, está correto? Então, o ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito, tá entendendo? Na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos. No mercado nós temos empresas que distribuem dividendos, mas não bons dividendos, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, foi um ano generoso que eu gostaria que ele se perpetuasse. É claro que eu tenho o sentimento que não vai se perpetuar em virtude da anormalidade, não é isso? Mas a minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo e eu acabei até fazendo uma divisão, né? Porque tem uma coisa interessante, viu, que eu vou comentar com vocês. Não sei se vocês também apreciam esta forma que eu vou falar. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando o quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação, não é isso? E aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou, tá entendendo? Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai, meu Deus. Caiu meu lápis. 1 Caramba, milhão por cara. dia. Fez a conta? 1 milhão Não, 1 milhão por e dia. 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15 por dia. Por dia. Por dia. Caralho. Por dia. Cara, se eu tivesse no 15, já ia estar tranquilo. Ó, mas 1 milhão e 15 por dia. Eu tenho uma cola aqui, que a produção me mandou Puta, no meu velho. ponto 10 coisas que o Barsi poderia fazer todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Vamos ver. Todos os dias o Barsi poderia comprar 9 bitcoins. Todos Ele os poderia- dias? Todos os dias. Coisa Ele- que eu não faria. ele não faria, mas ele Bitcoin. poderia comprar todos os dias 9 bitcoins, 2.000 ingressos para ir para Disney. Ó, 2 mil? aí eu vi 2.000. negócio. Ele poderia comprar 346 mil ações de Magalu Por dia. por dia. Ele poderia comprar 109 iPhones 13. Ele poderia comprar 155 mil litros de gasolina. Ele poderia comprar 30 mil ações de Banco do Brasil, 183 Ether. Ele podia comprar 3 Land Rover 0km Por dia. por dia. Por dia. Ele poderia levar 250 pessoas para a França, na Europa. Ou se ele quisesse juntar um pouquinho, ele poderia, em 14 dias, comprar o carro mais caro vendido hoje no Brasil, que é 14 milhões de reais. Cara. Se Você ele comprou tiver alguma dessas paciência, coisas, né? hein, pai? Você E, tem o que, paciência. e você poderia fazer isso, mas o que você fez? Não, mas veja bem, tudo isso que ele relacionou, eles não fazem parte da minha prioridade. Olha só. Ah, Muito bom. Então, o que aconteceu?
quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Tá entendendo? Então, E qual que era a sua prioridade nesse processo? a minha prioridade era ter uma Reinvestir. carteira de renda mensal generosa.